Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, eu fiz um vídeo nessa madrugada para falar de um caso ontem que eu vi no canal do Júnior, inclusive entrei e participei, de uma acusação de um suposto caseiro de uma chácara do irmão ancião regional mais velho de Campinas, né? E hoje pela manhã recebi a ligação do irmão, que eu já tinha conversado com ele antes. Ele é advogado e faz parte do ministério na Grande São Paulo. E a gente conversou mais ou menos mais de uma hora, irmãos. Inclusive tinha cliente esperando, ele deixou o cliente esperando pra gente conversar. Uma conversa de alto nível, tá? E ele falou: olha, irmão Tiago, acompanhe os seus conteúdos, acompanhe os seus cultos online. Gosto muito. Não concordo com tudo que o irmão fala, e ninguém deve concordar com tudo que eu falo. Você não é eu. Nós temos que discordar, irmãos, com respeito. Cada um vai ter uma forma de enxergar algumas coisas diferente do outro. Isso é normal, irmãos. Isso é que é salutar. Isso é que faz que nós crescemos como comunidade cristã. E ele falou: olha, eu tenho, como advogado, eu tenho eu tenho acesso a todos os processos em andamento, né? Como uma pessoa filiada à OAB. Ele falou: aquele caso que foi exposto ontem, o irmão tal do Ricardo, que foi no canal do Júnior, ele não tinha vínculo empregatício de empregado do irmão, tá? E ele não tinha nenhum vínculo. O que acontece? Ele alugou uma casa do irmão, né? Fez um contrato, tá o contrato assinado. E no contrato, como forma de pagar o aluguel, ele fazia alguns trabalhos pro irmão. Aí a gente conversamos bastante de vários casos. E ele falou pra mim: se você quiser, me manda um e-mail que eu vou te mandar todo o processo. É um processo da OAB, né? Supostamente ele nem poderia me mandar. Pra você mandar um processo da OAB, irmãos, quando eu falo processo, eu falo um processo montado completo, tá? O processo montado da defesa e o processo montado da acusação e o veredito do juiz. Então eu tenho tudo, irmãos, quase 800 páginas. Essa manhã eu folhei rapidamente 400, eu entendi o caso, não preciso ler as 700 porque é detalhamento jurídico para que fique bem acertado. E realmente tudo que ele falou estava lá no processo, tá? Então, esse irmão, até o que eu vi não, mas eu vi tudo. Eu vi todo o processo montado pela defesa. Eu não posso passar esse documento, porque é um documento confidencial. É o mesmo documento, é o mesmo processo que o juiz tem quando vai julgar um caso, tá? Complexo, não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas. Tá tudo escrito lá, irmãos. Tudo, perícia, tudo. Irmãos, antes de começar a falar no vídeo, primeiramente eu quero parabenizar o sistema judiciário do Brasil. Vocês são muito melhor que o sistema judiciário americano, mas incomparavelmente melhor. A gente que é do Brasil, a gente não costuma dar valor. Eu já tinha falado em lives anteriores que o sistema penal do Brasil era muito melhor que o americano. E agora, gente, esse trabalho que esses advogados, tanto de defesa como o de advogado de defesa do Ricardo Brando, falei o nome, quanto o advogado, né, da parte pleiteante, fizeram um trabalho excelente, muito detalhado. Facilitaram bastante o trabalho do juiz. Este caso, irmãos, ele foi vencido pela defesa. No caso, o irmão do ministério. Ele venceu. Saiu do âmbito trabalhista, porque ele estava alegando trabalho escravo. Estou dando um resumo para vocês. E o processo continua no âmbito civil. Por quê? Porque ficou acordado que o irmão do ministério
loteou aquela chácara, loteou em vários loteamentos, e vai dar um dos lotes para o pleiteante. Então já está na vara civil, já não está mais na vara trabalhista. Então aqueles 6 milhões lá que estavam pleiteando já não vai acontecer. Tá bom? Até o processo que eu vi. Não sei se ele vai recorrer a outras instâncias. Devido a esse caso, irmãos, o vídeo que eu fiz, eu em momento algum falei que o ancião de Campinas, nesse caso aí, da chácara, né, ele estava correto. Mas eu analisei, segundo o que o irmão mostrou, e o irmão levou fotos no canal do Júnior, mostrou provas, né, que ele agiu de má fé, tá? Com essas provas agora total e o caso completo, irmãos, não foi bem assim que aconteceu. Eu tenho que ser justo nas minhas análises, irmãos. Eu não posso ser parcial. Eu tenho que ler ali e tenho que analisar. Me foram dadas... Lembra que eu falei ontem no vídeo? Estou pronto para ouvir a outra parte. Não foi o advogado do irmão de Campinas que me trouxe, não. Foi um outro irmão que falou, olha, não tem nem vínculo com ele, irmão. Mas que eu gosto do irmão, e o irmão é correto nas análises, tô te passando. Então eu li, né, o processo montado, não tem dúvida, irmãos. Tá tudo ali, não é nem questão de... Agora, o irmão de Campinas pode ter agido de má fé, aproveitado da inocência do irmão? Pode. Mas esse irmão também não é tão inocente, ele já tinha uma empresa aberta. Então nesse caso, constava como uma prestação de serviço, não de vínculo empregativo, tá? Gente, é duro, viu? Agora eu tenho que fazer trabalho de juiz agora. Pois é, quem vai se meter, envolver nesses casos, né? Aquela coisa, né? Pardal que anda com João de Barro acaba virando servente de pedreiro. É isso aí. Tô fazendo trabalho de advogado, de juiz até, de analisar caso, de graça. Tá vendo? Tivesse pelo menos escutado a minha mãe e estudado, né? Tava ganhando dinheirão aí. Mas faz parte. A gente tem que ser correto. Então nesse caso aí, continuo com a mesma posição. Nenhum irmão com processo pendente, ele pode estar no ministério. Não é a minha posição, é a posição da instituição. Vocês da congregação que estão me atacando, eu estou defendendo a instituição de vocês. Isso são os mandamentos, são os ensinamentos, são as regras de conduta da igreja. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Mas, entendeu? Então, continuo com a mesma opinião. Não vou fazer uma retratação, porque eu não falei mal do irmão. Tá? Não falei mal do irmão. Posso fazer uma retratação? Eu vou fazer uma retratação como cristão. Depois eu vou falar o porquê. Mas eu não fui ameaçado de processo. Ninguém me ameaçou de processo. Ninguém falou pra mim que eu tenho que fazer uma retratação. O irmão só me passou os processos, a qual eu agradeço muito pela sua forma de conduta, pela forma com que nós conversamos. Um verdadeiro gentleman. Me explicou com tranquilidade e teve a confiança. Ele falou, vou confiar em você, você não pode passar isso pra ninguém. São documentos confidenciais. E ele teve total confiança em mim e com certeza, irmão, eu morro, mas não passo esse documento pra ninguém. Tá? Por quê? Porque me foi confiado. Eu sou homem, moço. Minha palavra não volta atrás, não faz curva. Entendeu? Então eu li lá o documento, são 700, quase 800 folhas, irmão. Quase 800 folhas. Ele me mandou por PDF no meu e-mail. No que eu li lá, na justiça, no processo, tanto da parte da defesa como na parte do ataque, não foi o irmão de Campinas que agiu de má fé. Ele pode ter aproveitado de alguma ignorância do irmão, mas não foi. Então eu venho aqui falar o que é certo, tá bom? Porque essa vai ser minha postura. Não é que eu jogo pros dois lados, que eu não, irmão. Eu jogo pro lado da justiça. Vai ter hora que a congregação vai estar certa e vai ter hora que ela vai estar errada. Vai ter hora que o crítico vai estar certo e vai ter hora que vai estar errado. Vai ter hora que eu vou estar certo e vai ter hora que eu vou estar errado. Simples. Ninguém tá acima, irmãos, da justiça. Então, é isso. Quanto ao caso de racismo dele, eu chamei o irmão de racista? Zero.
Vou voltar a repetir, ele não me ligou, não mandou o advogado dele me ligar, não falou que vai me processar. Eu estou falando porque eu quero essa parte do racismo. Já que eu citei ele, vamos citar os dois casos. Eu fiz um vídeo citando os dois casos, eu vou citar os dois. Pra mim, ele tem que ser sentado. E eu vou explicar o porquê. Caso de racismo. O irmão de Campinas é racista? Em momento nenhum você ouviu falar que eu falei que ele é racista. Eu falei que a fala dele tem cunho racista. Pode pegar o vídeo lá e analisar de novo. A fala dele foi infeliz e de cunho racista. Eu não acho que ele é racista. Mas como não, irmão? Se ele falou aquilo. Se ele fosse racista, ele estaria apresentando um cooperador negro para o ministério, irmão? Me responde isso. Vamos lá, vamos ser coerentes. Eu falei que a fala dele foi de cunho racista. Portanto, eu não tenho medo nenhum, irmão. Você pode me levar na corte. Eu nem preciso de contratar advogado. Se você um dia me levar para a corte, eu não vou nem... Eu faço esse compromisso. Eu não vou contratar advogado. Eu mesmo me representar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu meço bem as minhas palavras antes de eu fazer um vídeo. A fala dele teve cunho racista. Isso aí ninguém pode negar. Tô defendendo? Tô passando pano? Não. Mas se ele fosse racista, irmãos, vamos lá, irmãos. Ele não ia apresentar um cooperador negro pro ministério. Certo? Questão de lógica, né? Por que eu acho que esse irmão tem que ser tirado do ministério? Porque certas coisas que nós falamos hoje, citei ontem o exemplo do cigarrinho de chocolate da Pan, lembra? Que hoje em dia nós não podia. Hoje em dia não existe mais. Certas coisas, comunicação, a televisão mudou, que se eram feitas nos anos... A gente tinha um outro entendimento. Imagina ele que tem 90 anos de idade. Tem certos tipos de frase, irmãos, que ele cresceu ouvindo. É da cultura. Entendeu? Esse é o problema da congregação. A não atualização da linguagem. Lembra que eu tô falando isso há 2 anos, ó. A não instrução aos irmãos. Às vezes o irmão, porque acha que tem 90 anos, acha que ele não tem que aprender nada. E aí cai na própria armadilha. Então vamos ser bem sinceros, irmão. Vamos ser justos. Tá? Vamos ser justos. Ele não é racista. Porque se ele fosse racista, ele não apresentaria um cooperador negro. Ele é da região dele e é ele que, entre aspas, manda lá. Correto? Mas o cunho da fala foi. E a palavra de Deus fala. Que a boca fala. Que a mente, que naquele tempo falava o coração, está cheio. Ponto final. Tá? Por que ele tem que ser sentado, irmão Tiago? Vou dar minha opinião para vocês. O Braz. Presta atenção. Todo irmão com mais de 70 anos, vamos usar a Bíblia. Isso aí é uma dica que eu tô dando. A palavra fala que 70 anos, que passar disso é cansaço e fadiga. Também não acho que nenhum irmão neófito com menos de 30 anos devia ir para o ministério, principalmente de ancianato, porque Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Lógico que tem tudo a ver com o judaísmo, mas se o nosso exemplo é Jesus, seguimos Jesus, não é? Então, de 30, eu acho que um irmão deve... A carreira ministerial de um irmão... Ministerial, cooperador não é ministério e cooperador jovem não é ministério, tá? Ministério na Bíblia é presbítero e diácono. Então, para você iniciar, você pode colocar de cooperador jovem, e preparando para o ancianato com mais de 30, mas para o ministério não. Então, a carreira dele devia ser de ancianato, de presbítero, dos 30 aos 70 anos. E aí ele ser jubilado. Não atender mais culto, não atender mais batismo, nem serviço saco. E ficar disposto, estar sempre preparado para aconselhar os mais novos, os anciões mais novos, quando esses forem buscar aconselhamento. Simples assim, irmãos. Simples. Por quê? Porque o tempo está mudando muito rápido, irmãos. Antigamente demorava uma geração para mudar o tempo. Hoje, a cada 10 minutos, irmãos, nós temos uma inovação tecnológica em todas as áreas. Na robótica, na computação, na medicina. E nem eu, irmão, que sou mais novo, estou conseguindo acompanhar. Hoje nós nem estamos mais na era digital, nós estamos na era quântica. Eu não aprendi nem a mexer ainda com inteligência artificial. Imagina esses irmãos com 90 anos. Então nós temos que entender que ser cristão faz parte de entender uns aos outros, de se pôr na posição do outro, correto? Tá bom? Então acho que nós concordamos. Então, Braz, uma dica. Ancião dos 30 aos 70. 70 jubilado.
E aí ele fica pro aconselhamento, se o ministério achar por bem buscar o aconselhamento dos mais velhos. Porque eles também têm vivência. Certo? Ponto final. Ponto final. Então eu acho que ele deve ter sentado, porque eu acho que ele já tem quase 90 anos. Passou da hora. Vai ser prejuízo, porque ele tem um outro tipo de mentalidade que hoje não cabe no mundo atual para a própria denominação. Então essa fala pode trazer prejuízo. E se o juiz não tiver esse entendimento que eu estou falando para vocês aqui, ele possivelmente será condenado por atitudes racistas. Simples. Simples. O que a gente tira de aprendizado nisso? Eu estou aqui, irmãos, não é para julgar ninguém. Dar sentença para ninguém. Eu estou em caráter de mostrar a minha opinião dos fatos que eu recebo. Eu fiz. Vi um lado ontem. Fiz um vídeo falando o que eu achava. A outra parte, não sei se mandou ou não. Li a outra parte. Não tem dúvida mais. Tá? A minha opinião, a opinião que está nos papéis, nos documentos, em 800 folhas. Nesse caso, o irmão que supostamente era de café. Os contratos. Ninguém mandou ele assinar. Entendeu? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O irmão, se é o mais velho, ele pode estar lendo. Agora, se ele vai estar legalmente na licitude do evangelho, é com Deus. Isso não havia visto. Agora, nós achamos o que? Segundo as escrituras. Está o apóstolo Paulo que fala: vocês que vão julgar as nações, os que vencerem o mundo, não conseguem julgar vocês mesmos, os casos de vocês? Nós temos sim uma autonomia para julgar dentro das escrituras os casos da igreja. Por isso que não nos é permitido levar na justiça. Mas, irmãos, quando você perde o Espírito Santo, você perde esse senso de justiça. Porque é o Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Então, vai aqui. Se você quiser achar como uma retratação, irmão Debrando, eu vou dar o exemplo pro irmão. Eu tenho idade para ser seu neto. Eu não falei nada contra o irmão, não difamei o irmão, mas eu expus um fato. Eu te peço perdão e faça uma retratação pública. Eu espero que você pegue esse exemplo e faça uma retratação pública da sua fala contra o irmão cooperador. Só isso. E espero que o Braz me ouça nessa parte. Eles estão me ouvindo bastante, irmãos. Louvado seja Deus. Agradeço muito aos irmãos do Brasil, dos irmãos do Braz, dos irmãos da congregação, como o irmão que me ligou hoje. É só isso, irmãos. Se você não concorda com o que eu estou falando, me prova, me traga as provas, como esse irmão me trouxe, as evidências. E eu vou prontamente fazer uma retratação. Nesse caso, eu não preciso fazer uma retratação. Estou fazendo para dar um exemplo para o irmão Edelbrando fazer com o cooperador naquela fala. No mínimo, fora de contexto. No mínimo, é o que eu falei, irmãos. Tanto esse irmão como aquele cooperador lá, que fez aquela brincadeira: seus pobres. Isso não é atitude de um homem de Deus. Um homem de Deus, ele não tem esse tipo, ele não faz esse tipo de chocarrice, esse tipo de brincadeira fora de hora, falta de senso, falta de noção. Isso é sinal de falta do Espírito Santo. Falo pra vocês sem medo de errar o que eu tô falando. Mas, mesmo, mantenho o que eu falei no vídeo antes. A única coisa que eu não mantenho é que agora eu vi todo o processo. E nesse processo, por isso que a gente não pode, irmãos, pegar ranço das pessoas, né? A gente tem que olhar sem a mágoa. É isso que eu falo pra vocês, crítico, desde quando eu entrei aqui na plataforma. Você tem que ser imparcial. Você não pode tomar um lado e ficar nesse lado. Bom, não sei se vocês algum dia tiveram essa oportunidade que eu tive hoje. Agradeço a confiança aos irmãos da congregação. Isso mostra uma extrema confiança, irmãos. Porque eu, como advogado, eu jamais faria isso para um crítico. Eu posso perder a minha licença na OAB. Posso não. Se eu pegar esse que o irmão me mandou e mandar na OAB, ele perde tudo, a licença dele. Porque isso vai contra o conselho de ética. Mas eu sou homem, irmãos. A minha palavra,
Ela vale mais do que tudo. Claro que vai ter horas que eu vou ver que eu estou errado e eu tenho que voltar atrás. Mas nesse caso, irmãos, me foi outorgado confiança. Entendeu? Então eu venho aqui, eu vi, irmãos. Eu vi o caso, são quase 800 páginas, 767 páginas, se eu não me engano. Dos dois lados, tanto da defesa como da acusação. E facilmente você vai entender o que aconteceu ali, tá? Então é isso. É isso que eu quero de vocês, congregação. É isso que vocês precisam. Eu sempre estou falando aqui. Vocês precisam ser claros. Vou dar uma dica para vocês aqui. Mediante a isso que eu falei, que todo irmão do ministério, lembra que eu falei ontem? Não é eu que estou falando da minha cabeça. É o que está escrito é o ensinamento da congregação. Esse ensinamento deve ser mudado. Vou explicar o porquê. Porque, vamos supor, eu tenho uma chácara no Brasil e eu estou passando pelo quase o mesmo problema do irmão. Ter que colocar um caseiro, vitalício. Eu não coloquei ainda, estou estudando. Bom que esse caso também vai me ensinar. E o irmão de Campinas, ele procedeu muito bem assessorado dentro da lei. Entendeu? Voltando ao assunto, por que tem que mudar isso aí, Braz? Todo irmão que tem processo, ele deve... Vocês não estão comigo, vocês não estão. Mas como que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter um corpo jurídico competente, pago, tá? Porque ninguém trabalha de graça, irmão. O mundo é capitalista, nós precisamos comer. Essa é a realidade. Para com esse negócio de tudo de graça. Para com isso, irmão. Se você vai ter um voluntário, se você tem alguém voluntário, você não pode cobrar do voluntário, irmão. Se você quer uma coisa profissional, você tem que pagar. O nosso mundo é assim que funciona. E nós temos, irmãos, que seguir as regras do mundo. Nós não precisamos concordar com o mundo. Mas nós temos que ser subjetos às autoridades. É bíblico isso aí. Para que nós não venhamos a incorrer no mesmo pecado de Lúcifer, que foi a insubmissão e a rebelião. Isso não tem perdão para Deus, o pecado da rebelião. Então vamos lá. O que vocês devem fazer? Pegar um conselho jurídico. A congregação deve ter um conselho jurídico para várias áreas, inclusive para a área da internet. Mas essa aí, quando um irmão do ministério ele for processado por alguém, e tem que ser, irmãos, tem que ser imparcial, que seja passado pelo crivo desses advogados, né, para saber se a acusação, né, é verdadeira ou não, e qualquer advogado ele tem acesso ao processo porque ele dá OB, se ele está sujeito. Eu não sei se isso já existe. Se já existir, louvado seja Deus. Se não existir, é uma ideia. Você julga, como esse caso aí do irmão de Campinas. Ele não deveria ser sentado por esse caso, porque na minha opinião, na opinião da justiça, tanto que a justiça trabalhista deu causa ganha para ele não teve culpa. Entendeu? Então, quando você lê o processo, você sabe, o advogado sabe, irmãos. Lendo os dois lados, a defesa, a acusação, a defesa bem montada, ele sabe quem tá certo e quem tá errado. Cada um vai trabalhar para um lado, mas ele sabe. Juízes aposentados, desembargadores aí, ó. Vocês não gostam tanto da instituição? Então, tira um tempo aí. Porque se recebe um salário, irmão. Um salário menor do que um lógico, né? Porque sabe o que, irmãos? Essas coisas que vêm pela internet estão trazendo mais prejuízo para a denominação. E não adianta vocês ficar escondido na internet, irmãos. A internet é a nova ordem desse mundo aqui. Se você não está na internet, você não é conhecido. E outra coisa, lembra-se que foi falado da vida inteira e é bíblico, que nos últimos dias todos conheceriam a palavra de Deus? Era impossível, irmão, sem internet todos conhecer a palavra de Deus. Agora, com o advento da internet, eu faço um culto na minha casa, 17 mil pessoas assistem. Se isso não é, irmãos, um movimento de Deus, o que é? E nós vamos nos abdicar de estar na internet anunciando a verdade? Agora, nós temos que anunciar o evangelho, não profetada. Correto? Então, irmãos, fica aqui a dica. Nós temos que nos atualizar sem perder a essência da palavra. Isso não é difícil de fazer. Eu já me pus à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Vocês não buscaram ajuda, tá? Ah, mas o irmão Tiago, mas o que o irmão Tiago é? É um empresário? Sou nada, irmão.
Já falei que eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Tá bom? Se você não acredita, venha me testar. Venha me testar. Eu me ponho a teste. Não tem problema nenhum. Eu conheço as escrituras e isso me trouxe um senso de justiça. Agora eu vou falar da congregação, que a congregação está toda errada. Não, nem está toda errada, nem está toda certa. Agora eu, Tiago Pozzarini, a minha base de senso de justiça, o que me foi ensinado de educação, irmãos, eu aprendi na congregação. Eu nasci lá dentro. Eu não posso negar isso. Toda denominação vai ter erros e acertos. E convém que seja assim. Mas enquanto nós estivermos na denominação, vamos lutar para que haja mais acertos do que erro. Então, é o que eu estou fazendo na internet. Ai, você é passaponista? Não, irmão, eu sou justo. Eu vou agir segundo os fatos aparecem no meu olho. Vou comparar com a palavra e esse vai ser o meu veredito. Simples assim. Doa quem doer. Doa quem doer. Se os críticos não gostam de mim, o problema é deles. Se a congregação não gosta, o problema é deles. Eu não vou mudar o meu fato de ser para agradar homem nenhum. Mais convém agradar a Deus do que os homens. Então eu venho aqui deixar bem claro. Eu acho sim que o irmão regional de Campinas, pela idade, já deve ser... Não é eu que acho. Foi o que ele falou em cima do púlpito. Já deve ser jubilado, é a palavra certa. Aposentado. E outro irmão mais novo ser colocado no lugar dele. Outra coisa seria interessante também. Deveria ter prazo de eleição. 3 anos. E o conselho reelegesse. Simples. Para não ficar se perpetuando. Simples assim. O conselho dos 5 devia haver um rodízio. Simples assim, irmãos. Mas eu não sei como é que funciona a política lá dentro. Porque agora como crítico eu vou ter que fazer trabalho de juiz, de advogado e eu que tô buscando isso. Vocês entenderam por quê? Para fazer um trabalho bem feito não pode ser voluntário. O que eu faço na internet é voluntário. Eu não ganho dinheiro com ela. Eu tenho que sustentar minha família. Eu vivo no mundo capitalista. O dever de provisão é meu. E aí? Agora, você imagina se eu tivesse o dia inteiro para fazer isso. Claro que ia ser muito melhor. Ia ser um profissional. Mas, voltando, concluindo tudo. Por isso que eu falo para vocês. Cuidado, críticos. Cuidado, porque muitas das vezes nós vamos estar errando. Cuidado, congregação, porque muitas das vezes vocês vão estar errando. Como eu também erro. Tá bom? Mas a minha diferença é que eu venho aqui e assumo o meu erro. E faço uma retratação. Nesse caso, nem precisaria. Mas, para exemplo, para esse irmão aí, eu faço uma retratação pública. Para que ele vá também a se retratar com o cooperador das palavras infelizes que ele falou. Tá bom, meus irmãos? Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui que lugar inspirador. Meia hora de vídeo. Tô ainda meio gripado. Andando a meia hora, por isso que eu tô ofegante aí. Irmãos, inscreva-se no canal. Inscrever no canal, irmãos. Ser membro do canal. Eu vou trazer conteúdos pra vocês que vocês não têm nem ideia. Ainda não tô tendo tempo, irmãos, porque tem essas coisas da congregação. Tem coisas que não dá pra você não falar, irmãos. Infelizmente. Ah, mas por que o irmão só fala? Porque a congregação, eu não sou nada. Eu não sei nada. O que eu sei é de congregação. Eu cresci lá. Eu entreguei a minha vida para a instituição, irmãos. Eu vou falar do quê? Eu vou falar do que eu não conheço para me passar vergonha? Eu tenho que falar do que eu sei. Entendeu? Então não é para atacar, não é raiva. Tanto que eu congrego, irmãos. Tanto que os irmãos têm em consideração, irmão. O irmão está entregando a carreira dele de vários e vários anos, irmãos. Acho que o que ele tem de carreira eu tenho de idade. Entregou na minha mão a confiança. Olha, eu confio no irmão. Mas isso aqui que eu tô fazendo com o irmão não pode passar pra ninguém. Porque se for pra OB, eu perco a minha credencial. Então, irmãos, é isso. É isso que eu tenho confiança, tanto de irmãos do ministério, tanto lá de dentro do Braz, tanto de alguns críticos. Porque eu sou imparcial, irmão. Eu vou ver o lado que tem que ver e vou fazer a justiça segundo as escrituras, o que eu entendo das escrituras. É por isso que você não vai encontrar falha, irmão. Não vai. Porque quando eu falhar, eu venho aqui antes de você encontrar falha e me retrato. Então eu agradeço ao irmão, ao servo de Deus. Olha, irmãos, você que me mandou esse
que a gente conversou bastante. A congregação, sim, irmãos, tem jeito. Que bom seria que todo irmão do ministério tivesse a capacidade de aconselhamento e de conversa que esse irmão teve comigo. Tua região é uma região abençoada. Eu vou falar para você igual a rainha de Sabá falou para Salomão: olha, bem-aventurado é os que comem a sua mesa, que ouvem os seus conselhos, os seus servos. Bem-aventurado. Tem jeito sim, irmãos. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa também, tá bom? A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, se eu fiz algum... Por isso que eu falo pra vocês, toda vez que eu faço um vídeo, deixo meu telefone lá, é só me ligar. Me mostra com provas que eu estou errado, que eu venho aqui e me retrato facilmente. Eu não sou o dono da verdade, sou filho do dono. Deus abençoe a todos vocês. E que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.